Muito bem, terceiro bloco do nosso programa deste domingo, os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 11 de novembro até 17 de novembro, hoje então, nesse domingo. Começamos falando de segunda-feira, São Martinho de Tours, dia 11 de novembro. São Martinho pertenceu a uma categoria especial de santos. Seu famoso manto é a antonomasia de um homem que nasceu no ano de 316 ou 317, ao término do tardo Império Romano, na Panônia, hoje Hungria. Filho de um tribuno militar, Martinho viveu em Pávia, porque seu pai, um veterano do exército, havia recebido de presente um terreno naquela cidade. Seus pais eram pagãos, mas a criança era atraída pelo cristianismo. Com apenas 12 anos, queria ser asceta e retirar-se para o deserto. Mas um edito imperial colocou-lhe a farda e a espada antes de seu sonho de oração em solidão. Por isso, Martinho teve que se alistar e acabou em um quartel na Gália. Seu gesto do manto ocorreu em torno do ano de 335. Como membro da Guarda Imperial, o jovem soldado era muito requisitado para as rondas noturnas. Em uma delas, durante o inverno, Martinho deparou-se a cavalo com um mendigo, seminu. Movido de compaixão, tirou seu manto, cortou-o em duas partes e deu a metade ao pobre. Na noite seguinte, Jesus apareceu-lhe em sonho, usando a metade do manto, dizendo aos anjos: "Este aqui é Martinho, o soldado romano não batizado. Ele me cobriu com seu manto." O sonho impressionou muito o jovem soldado, que na festa da Páscoa seguinte foi batizado. Recebeu o sacramento por volta dos 20 anos. Chegou a bispo e morreu no ano de 397. Na terça-feira, 12 de novembro, dia de São Josafá. João Kujenchevich nasceu em Vladimir, Ucrânia, no ano de 1580, numa família de ortodoxos cismáticos, ou seja, ligados à Igreja Bizantina e não à Igreja Romana. Com a mudança de vida, mudou também o nome para Josafá, pois era comerciante, até que, tocado pelo Espírito do Senhor, abraçou a fé católica e entrou para a Ordem de São Basílio. Como monge, desde os 24 anos, tornou-se apóstolo da Unidade e sacerdote do Senhor, em 1609, quando foi ordenado, em 1609. Em seguida, nomeado superior dos conventos de Britten e, logo depois, arquimandrita de Vilna. Seu zelo pelas causas da Igreja resultou em muitas perseguições, calúnias e oposições por parte dos cismáticos. Aconteceu que, em 1623, numa viagem pastoral, Josafá, com 43 anos na época, foi atacado, maltratado e martirizado. Após ser assassinado, São Josafá foi preso a um cão morto e lançado num rio. Na quarta-feira, dia 13 de novembro, dia de Santo Abão de Fleury, nasceu perto de Orleans, entre 945 e 950, e foi confiado ainda criança à abadia de São Bento de Fleury, onde aprendeu gramática, dialética e aritmética. Ele progrediu tanto em seus estudos que, ainda muito jovem, obteve a atribuição de ensinar na escola do mosteiro. Não satisfeito com seus estudos, foi para Paris e Reims, onde aprendeu astronomia. Depois voltou para Orleans, onde se aperfeiçoou na música. Após sua formação com o estudo da retórica e geometria, voltou a lecionar no mosteiro de Fleury. No ano de 988, foi nomeado abade. O novo ofício deu outra direção aos seus estudos. Era preciso defender os direitos do mosteiro, ameaçado pelo bispo de Orleans, Arnulfo. Tinha que pensar no governo espiritual e material que sua grande comunidade necessitava. Durante o motim que eclodiu em La Réole, entre os francos e os gascões, o monge ficou gravemente ferido e morreu alguns dias depois, em 13 de novembro de 1004. Abão foi um dos escritores mais frutíferos de seu tempo. As primeiras indicações de um culto público a este santo datam do ano de 1031.
Prosseguindo, na quinta-feira, 14 de novembro, São José Pignatelli. José Pignatelli nasceu em Saragoça, na Espanha, em 1737. Fez o noviciado junto aos jesuítas da província de Aragão. Aplicou-se aos estudos, primeiro em Manresa e depois nos colégios de Bilbao e de Saragoça. Em 1762 foi ordenado sacerdote, dedicando-se ao ensino das letras e, com grande fruto, aos ministérios apostólicos. Em 1767, levantou-se uma grande perseguição contra a Companhia de Jesus, onde os jesuítas foram expulsos dos países que atuavam: França, Reino das Duas Sicílias, dos ducados de Parma e Piacenza, de Malta e de Portugal. Por fim, foram também expulsos da Espanha por rei Carlos II. Em meio às adversidades, Padre Pignatelli mostrou sua força e constância, por isso foi nomeado provincial de todos esses exilados. Em 1806, transfere-se para Roma, onde é muito bem recebido pelo Sumo Pontífice. Os franceses que estão a ocupar Roma toleram-no. No silêncio, Padre Pignatelli vai preparando o renascimento da sua companhia. Esse fato só ocorre em 1814, com o citado Papa Beneditino Pio VII. Padre Pignatelli morreu em 1811, com 74 anos. Foi beatificado por Pio XI, em 1933, que chamou o santo de o principal anel da cadeia entre a companhia que existira e a companhia que ia existir. Ele é aclamado restaurador dos jesuítas. Sexta-feira, 15 de novembro, dia de Santo Alberto Magno. Santo Alberto Magno nasceu na Alemanha em 1206, numa família militar que desejava para Alberto a carreira militar ou administrativa. Após sua ordenação sacerdotal, seus superiores destinaram-no ao ensino em vários centros de estudos teológicos, anexos aos conventos dos padres dominicanos. Suas qualidades intelectuais permitiram-lhe aperfeiçoamento nos estudos de teologia na universidade mais célebre daquela época, a de Paris. A partir de então, Santo Alberto Magno dedicou-se à atividade de escritor. Em 1248, foi encarregado de abrir um estúdio teológico na Colônia, na Alemanha, onde viveu por alguns anos. Levou consigo para a Colônia Tomás de Aquino, um discípulo extraordinário. Instaurou-se entre esses dois grandes teólogos um relacionamento de grande amizade, que contribuiu muito para o desenvolvimento da ciência. Suas obras escritas encheram 38 grossos volumes e, com o testemunho, impregnou toda a Igreja de santidade e exemplo de quem soube viver com equilíbrio a graça, a fé, que não contradiz a razão. Entrou no céu em 1280, após falecer na cela de seu convento da Santa Cruz, na Colônia, Alemanha. 16 de novembro, sábado, Santa Margarida da Escócia, a caridosa rainha, Rainha da Escócia. Santa Maria nasceu em Mexeknadast, na Hungria, no ano de 1046. Isso quando seu pai Eduardo III, de nobre família inglesa, ali vivia exilado, devido aos conflitos pelo trono da Inglaterra. O rei da Dinamarca ocupara o trono inglês. Em 1054, seu pai retornou à Inglaterra. Margarida tinha, portanto, 8 ou 9 anos quando conheceu a pátria inglesa. Vivendo na Escócia, em 1070, Margarida casou-se com o rei Malcolm III, tornando-se rainha da Escócia. Dessa união, tiveram 8 filhos, 6 príncipes e 2 princesas, uma delas chamada Edith, que veio posteriormente a ser a rainha da Inglaterra e ficou conhecida com o nome de Santa Matilde, com os quais buscava a graça de constituir uma verdadeira igreja doméstica. Como rainha da Escócia, procurou cooperar com o rei, tanto no seu aperfeiçoamento humano, pois de rude passou a doce, quanto à administração do reino. Baniu todas as futilidades e aproximou os bens reais das necessidades dos pobres. Conta-se que a própria Santa Margarida da Escócia alimentava e servia diariamente mais de 100 pobres. Ela faleceu no dia 16 de novembro de 1093, no castelo de Edimburgo.
Foi sepultada na Igreja da Santíssima Trindade, em Dunfermline, para onde também o corpo do rei Malcolm III foi levado mais tarde. 17 de novembro, domingo, hoje, né? Dia de Santa Isabel da Hungria. Isabel da Hungria e da Turíngia era filha de André II da Hungria e da rainha Gertrudes de Andexmeren, descendente da família dos condes de Andexmeren. Do lado materno, era sobrinha de Santa Edviges, tia das santas Cunegundes e Margarida da Hungria, e tia-avó de Santa Isabel de Portugal. Do lado paterno, prima de Santa Inês da Boêmia, né? Família de santos. Casaram-se com o duque Luís da Turíngia. Isabel tinha apenas 4 anos e Luís 11. Os dois príncipes tiveram 3 filhos e realmente depois se apaixonaram e viveram uma grande e intensa história de amor. Tinham um matrimônio exemplar que atraiu sobre Isabel os ciúmes de sua sogra, a duquesa Sofia, e demais parentes do esposo. Foi fortemente influenciada pela espiritualidade franciscana, cuja ordem surgiu naquela época. Quis viver uma pobreza voluntária total. Contudo, foi desaconselhada pelo seu diretor espiritual, Conrado de Marburgo, que a aconselhou a viver as virtudes do seu estado. Em Marburgo, prestou assistência direta aos pobres e doentes, onde veio a falecer poucos anos depois, em 1231, com apenas 24 anos. Né? Isso tudo aí aconteceu na Idade Média. Foi sepultada com grandes honras na Alemanha. Depois, seu marido Luís IV e sua filha Gertrudes são honrados como santos, né? Uma família de santos, realmente, né? Então, os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana são do site católico cançãonova.com. Claro, a gente traz bem resumido, né? Cada santo desse tem muito mais coisa para se falar, né? Mas aqui no programa não dá para trazer. E encerramos o quadro de hoje, né? Os santos da Santa Igreja, com o salmo da liturgia deste domingo, que é o Salmo 15. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vamos ouvir o salmo.